Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Felipe. Salve, salve, galera! Voltamos para darmos continuidade aí. E aí, nós vamos agora, nesse tempo, começar uma nova leva de questões, beleza? E também focando agora em outros assuntos. No primeiro momento, a gente focou mais em verbo e em pronomes, beleza? Bem, vamos ver aqui então, vamos pular o texto, vocês já sabem o ritmo. Quero todo mundo aí, quero vocês um pouquinho mais ágeis agora. E vamos terminar esta terça da resistência aí de maneira bem firme, tá? Bom, temos aqui um trechinho de Bernardo Guimarães e o enunciado diz o seguinte: a partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta, ou seja, tem que ler o texto, não há para onde fugir. A gente vai ver as opções e vai voltar no texto. Claro que deve dar para a gente eliminar alguma coisa aqui, mas a gente não vai conseguir eliminar tudo que houver de necessário para poder marcar de cara a questão, tá? Letra A. O advérbio ainda pressupõe que a graça da cantora era também realçada por outros detalhes. B. O adjetivo nova indica a faixa etária da personagem. C. A conjunção posto que pode ser substituída sem prejuízo de sentido original por já que. D. A expressão nem por isso introduz ideia de consequência. E E. A expressão parecia uma nuvem comprova que o narrador prefere o uso de metáforas ao de comparações. Como eu disse, vamos ler o texto. Os encantos da gentil cantora eram ainda realçados pela gentileza e, diremos, quase pobreza do modesto trajar. Um vestido de chita ordinária azul clara desenhava-lhe perfeitamente, com encantadora simplicidade, o porte esbelto e a cintura delicada. E, desdobrando-se-lhe em roda, em amplas ondulações, parecia uma nuvem, do seio da qual se erguia a cantora como Vênus nascendo da espuma do mar, ou como um anjo surgindo dentre brumas vaporosas. Entretanto, abre-se sutilmente a cortina de caça de uma das portas interiores e uma nova personagem penetra no salão. Era também uma famosa dama, ainda no viço da mocidade, bonita, bem feita e elegante. Mas, com todo esse luxo e donaire de grande senhora, nem por isso sua beleza deixava de ficar algum tanto eclipsada em presença das formas puras e corretas da nobre singeleza da cantora.
Todavia, Malvina era linda, encantadora mesmo. E posto que vaidosa de sua formosura e alta posição, transluzia-se-lhe nos grandes e meigos olhos azuis toda a nativa bondade de seu coração. Bom, o que vocês marcariam aí? O advérbio ainda pressupõe que a graça da cantora era também realçada por outros detalhes. O adjetivo 9 indica a faixa etária da personagem. A conjunção posto que pode ser substituída por já que sem prejuízo de sentido. A expressão nem por isso introduz uma ideia de consequência. Ou a expressão parecia uma nuvem é um elemento que comprova que ao longo do texto o narrador opta por usar metáforas ao invés de comparações. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. O que vocês marcariam aí para essa questão? Vai. Essa questão não está difícil, tá? No entanto, vocês precisam ter um cuidado ao analisar, porque são vários assuntos aqui. E aí é importante que vocês analisem o todo, para que vocês possam ir eliminando, tá? Há opções aqui que poderiam ser eliminadas de cara, sem precisar voltar no texto. Eu não fiz isso porque eu queria que vocês analisassem, mas, de qualquer maneira, a gente ia precisar voltar no texto, tá bem? Tem gente mandando B, tem gente mandando A, tem gente mandando D. D, A. Desse lado aqui, Renan, tem alguém mandando alguma coisa? A, C. A galera tá bem dividida nessa questão aí, que é comum, porque ela aborda, como eu falei, muitos assuntos, né? Aqui D, a letra A é que tá predominando, né? Letra A, letra D, letra A. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Letra A. E aí, vamos lá. Como eu falei com vocês, algumas já poderiam ter sido eliminadas. A letra A não poderia ter sido eliminada, assim como a letra B também não poderia ter sido eliminada. A letra C poderia. Posto que é uma locução conjuntiva que indica a ideia de uma ideia opositora, né? Uma ideia de oposição, que nesse caso aqui vai vir dentro das concessivas. Então, eu não posso substituir por já que. O já que é a ideia de causa. Então, eu não posso substituir uma pela outra sem prejuízo de sentido. Vai haver prejuízo de sentido. Então, eu eliminaria a letra C. A expressão nem por isso introduz ideia de consequência, não. A ideia de consequência vai ser introduzida de modo que, sem que, o que com antecedente que marque aí uma ideia de intensidade. Tal que, tanto que, tá? Tamanho que. Então, nem por isso, não. Pode eliminar. E a letra E também poderia ter sido eliminada, porque ele diz o seguinte, ó, a expressão parecia uma nuvem comprova que o narrador prefere o uso de metáforas ao de comparações. Não, parecia o elemento comparador. E uma nuvem é aquilo que se compara. E nesse trechinho, que ele vem aqui, ó, tá bem aqui, ó, ondulações, aqui. Em roda, em amplas ondulações, parecia uma nuvem, do seio da qual se erguia a cantora, como Vênus nascendo, comparação, de novo, como Vênus nascendo da espuma do mar, ou como, comparação de novo, um anjo surgindo dentre brumas vaporosas. Então, daria para eliminar. Aí, a outra a gente não conseguiria. Aí eu precisaria vir no texto. Aí olha o que ele diz na passagem da letra B. O adjetivo nova indica a faixa etária da personagem. Depende, né? Se eu não tivesse um contexto, poderia dizer ou não. Mas aí o contexto diz o seguinte, ó, tá aqui, ó. Entretanto, abre-se sutilmente a cortina de caça de uma das portas interiores e uma nova personagem penetra no salão. Não é uma nova personagem no sentido de alguém que tem uma idade nova, uma idade baixa. É uma nova personagem, é uma personagem que acabou de chegar, é novidade. Ela não era conhecida ali.
Então não indica a faixa etária, indica só que ela é novata naquele contexto. Então até por eliminação você chegaria à letra A. O advérbio ainda pressupõe. O que é pressupor? É você supor com antecedência que a graça da cantora era também realçada por outros detalhes. E aí ele diz, ó, os encantos da gentil cantora eram ainda realçados pela gentileza e diremos quase pobreza do modesto trajar. Então ainda, ou seja, ele já indicou coisas que faziam dessa cantora, né, uma cantora gentil. E aí ele acrescenta mais informações. Então ele pressupõe coisas anteriores? Sim. E então, letra A, realmente é a única opção. Beleza? Bom, questão 2. Vamos pular o texto. O enunciado diz o seguinte. Caso recruta 0 optasse por usar apenas advérbios, as locuções adverbiais com gosto e vontade, sem demora e com determinação poderiam ser substituídas respectivamente, ou seja, na ordem por prazerosamente, rapidamente, ferozmente, entusiasmadamente, demoradamente, decididamente, inusitadamente, brevemente, determinadamente, animadamente, imediatamente, determinadamente, satisfatoriamente, magistralmente e indeterminadamente. Vamos ler o texto e a gente volta aqui. Você fez o que eu pedi para você fazer, 0? Profundamente, completamente e rapidamente. Reparem que no início ele responde com advérbios terminados em mente. Depois ele vem para expressões que equivalem a advérbio, mas que não são um único advérbio, sim locuções. Com gosto e vontade, sem demora, com determinação. E você se lembrou de trazer meu café? Volto já. Bem, então se ele substituísse essas expressões aqui por um único advérbio, cada uma equivalendo aí a um único advérbio, qual seria a opção que vocês marcariam? E aí tomem cuidado, porque a letra A, ó, com gosto e vontade, vocês têm que juntar as duas palavras numa única ideia. Com gosto e vontade, né, essas duas podem ser substituídas por prazerosamente, entusiasmadamente, inusitadamente, animadamente ou satisfatoriamente. Sem demora, pode ser substituído por rapidamente, demoradamente, brevemente, imediatamente ou magistralmente. E com determinação, ferozmente, decididamente, determinadamente ou indeterminadamente. Meu conselho para vocês é que vocês comecem por aqui, pela última. Com a última, vocês já vão conseguir eliminar algumas opções. Depois de vocês partirem dessa, porque a primeira é a mais difícil, eu indico que vocês venham para cá. Porque aí entre o que sobrar, vindo para cá, vocês conseguem eliminar e chegar a uma única resposta. Vai, o que vocês marcariam aí para essa questão? A galera tá mandando letra D, letra D, letra D. Tá todo mundo na letra D, não é isso? É. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Vamos lá. Com determinação só pode ser determinadamente. Então você elimina a A, você elimina a B, você elimina a E. Aí você ficaria só com C e com D. Beleza? Aí como eu falei, ó, sem demora não é algo breve. Sem demora é algo que vai ser feito de imediato. Então entre brevemente e imediatamente você eliminaria a letra C. E aí o animadamente é algo que você faz com gosto e algo que você faz com vontade. Quando você tem ânimo. Animadamente vem da palavra ânimo. Ou seja, a letra D dá conta perfeitamente de substituir tal e qual na ordem, ou seja, respectivamente, cada expressão aqui, que é uma locução adverbial, tá? E aí manteria um ritmo de todos os advérbios terminados em mente,
na fala do personagem Zero. Mandaram muito bem e vocês precisam sempre pensar nessas estratégias que também ajudam na hora de resolver uma questão. Então nem sempre é só o conhecimento em si de tudo, mas às vezes é o conhecimento de uma expressão, de uma palavra que ajuda a eliminar outras e por eliminação vocês também conseguem chegar aí ao gabarito correto, tá? Bem, vamos pular o texto. O enunciado diz o seguinte: talvez apenas a emoção de subir uma rampa cujo final é o campo de futebol onde dois times se enfrentarão. Estão corretas as afirmativas sobre os pronomes destacados, exceto... Bem, ele dá 4 opções e ele diz que existem informações corretas e uma errada. Ele quer saber qual é a que está errada, tá? Letra A. O pronome relativo cujo estabelece com o antecedente, uma rampa, uma relação de posse. B. O pronome relativo cujo não pode ser substituído por nenhum outro pronome. C. O pronome relativo onde só pode ser usado quando se refere a lugares físicos. D. O pronome relativo onde não pode ser substituído por em que ou por no qual, em referência a lugar. Só tem uma errada. 3 afirmações estão corretas. Uma está errada. Qual é a que está errada? E aí eu não preciso voltar no texto, basta eu ativar os meus conhecimentos sobre os pronomes relativos. Tá bem? A gente falou sobre cujo, a gente falou sobre onde. Esses pronomes são muito importantes também para estabelecimento de coesão textual no texto que vocês produzem. Então, saber o que é cada um e como e quando usá-los vai determinar uma boa escrita no texto de vocês. O que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Começaram a chegar aí as opções, letra D, letra D. Letra D todo mundo, né? Alguém mandou ali, letra E, não tem letra E. Na questão 3 não tem letra E, Júlia. É A, B, C ou D, tá? O que vocês marcariam? A galera tá de um modo geral na letra D de dado, todo mundo. Então vamos rufar os tambores, por favor, Renan. Vamos lá. O pronome cujo estabelece com antecedente uma rampa, relação de posse. Primeira coisa, todo pronome relativo, sem exceção, estabelece relação com o elemento anterior. Então, cujo, o que está antes dele? Uma rampa. Perfeito. E o cujo tem uma particularidade. Ele estabelece relação de posse, ponto, a letra A está correta, mas ele concorda em gênero e em número com o termo posterior. Não está aqui, mas é bom a gente lembrar disso porque poderia ser uma letra E, por exemplo, como me foi perguntado ali. E ela estaria correta. O pronome relativo cujo não pode ser substituído por nenhum outro pronome. A gente não conseguiria substituir aqui por nenhum outro pronome, realmente. Então, está correto, tá? Na substituição, a gente ficaria com uma frase capenga, ou seja, com uma frase com sentido estranho. O pronome relativo onde só pode ser usado com referência a lugares físicos. Sim, isso é verdade. Cansei de falar disso com vocês. Onde só faz referência a lugar. Não fez referência a lugar, não usem onde. O uso mais inadequado dos pronomes relativos recai no onde, justamente porque as pessoas usam com diversas retomadas que são inadequadas porque elas não retomam lugar. O pronome relativo onde não pode ser substituído por em que? Pode. Ou por no qual. Pode também. Isso eu também falei com vocês. Onde, quando, são pronomes que fazem referência específica. O onde sempre a lugar, o quando sempre a tempo. E os dois podem ser substituídos por em que ou no qual, ou até na qual, porque depende de quem é o referente. Portanto, ao dizer que não pode, essa opção está
inadequada, ela está errada. Logo, ele quer a errada. Então, gabarito, letra D, mandaram super bem, tá? Perfeito, vocês estão afiadíssimos. Essa daqui, vocês conseguem resolver basicamente se atentando para uma delas, tá? Uma delas é o que ajuda já a eliminar. Qual é essa? É a primeira. A primeira é o que ajuda vocês a marcarem aqui a opção. Analise o uso das conjunções destacadas no seguinte trecho. A língua, no entanto, é objeto privilegiado nessas discussões, porque é um meio coletivo básico e, por assim dizer, universal de expressão. Acerca desses usos, é correto afirmar que, letra A, a primeira conjunção, o no entanto, foi selecionada por carregar valor conclusivo. A segunda, que é o porquê, por introduzir uma explicação. B. A conjunção, no entanto, tem valor condicional, sendo equivalente a contanto. Já a conjunção porquê exprime causalidade. C. A primeira conjunção, que é o no entanto, presta-se perfeitamente a expressar o valor opositivo que o autor queria dar às suas ideias. A segunda expressa uma causa. D. A primeira conjunção, no entanto, de valor temporal, tem posição móvel no enunciado, ou seja, eu posso movê-la. A segunda conjunção, porquê, valor explicativo, tem posição fixa, ou seja, o porquê eu não posso mover. E ambas as conjunções têm valor conclusivo no trecho apresentado, por isso estão colocadas no fechamento do texto. O que vocês marcariam aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra I? Olha o que eu falei com vocês. A primeira é que vai conseguir fazer com que vocês clareiem bem as ideias. Por quê? Porque essa daqui, ela pode ser mais de uma coisa e vocês acabam confundindo o uso. Então a primeira só pode ser uma coisa e ponto. É ela que ajuda na distinção das opções. Por quê? Porque não há mais de uma opção falando do no entanto de maneira adequada. Porque isso poderia confundir vocês. Se houvesse mais de uma opção, porque há mais de uma falando do porquê. Mas não há mais de uma falando do no entanto, ok? Então a galera começou a mandar aí letra C, chegou uma letra D ali, letra C, letra C, letra C, dos dois lados, letra C. C, 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 só tem uma pessoa mandando letra D. Todos os demais, letra C. C, C, C. Atualiza aqui, por favor, Renan, desse lado. Letra C também. A galera tá toda na letra C, só uma pessoa mandou letra D. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan. Vamos lá. No entanto, é conjunção coordenativa adversativa. Se é conjunção coordenativa adversativa, ela tem valor de oposição. Então, ó, a primeira conjunção foi selecionada por carregar valor conclusivo? Não. Elimina a letra A. A conjunção, no entanto, tem valor condicional. Se ela tivesse valor condicional, ela seria subordinada a adverbial condicional. Não. Ela é adversativa. Elimina a letra B. A primeira conjunção, no entanto, tem valor temporal. Se ela tivesse valor temporal, ela seria subordinada adverbial temporal. E ela não é. Ela é coordenada adversativa. Elimina D. As conjunções, ambas as conjunções têm valor conclusivo? Não. A primeira, pelo menos, é o que a gente está olhando só para a primeira, tá? A primeira, pelo menos, tem valor adversativo. O valor adversativo é o valor de oposição. O porquê pode ser explicativo, pode ser causal. Por isso que eu falei para vocês, olhem para o no entanto, porque o porquê poderia confundir vocês, tá bem? E aí, aqui, ó. A segunda, por introduzir uma explicação. Vocês poderiam ficar, ó, por quê? Explicação, ok. Aí aqui, ó, já a conjunção por quê exprime causalidade. Causa. Expressa uma causa, ó. Aqui, a B e a C
em relação ao porquê estão corretas, mas a B em relação ao no entanto está errada. Aqui fala de valor explicativo, o que confirma a ideia da letra A, tá? E não pode ser conclusivo. Como que eu diferencio o porquê explicativo do porquê causal? Vem comigo no quadro rapidinho, ó. Lembra sempre que a conjunção está relacionada com a informação anterior. Então, quando eu digo isso aqui, ó, choveu porque o chão está molhado. O porquê, que é a conjunção, diz respeito a essa oração. E eu poderia inverter. O chão está molhado porque... Aí você pode falar assim, mas eu estou dizendo a mesma coisa, Felipe. Não, não está. O porquê está ligado a choveu. Reparem que, como eu falei, a conjunção está sempre ligada com a informação que vem depois dessa conjunção. Então, como que eu diferencio? O primeiro ponto é você identificar as informações, tá? Eu tenho aqui choveu, é uma informação, e o chão está molhado, é outra informação. Essas informações se repetem aqui embaixo. O chão está molhado e choveu. Estabeleça uma relação entre as duas. Entre chover e o chão molhar. O que vem primeiro? Primeiro chove ou primeiro o chão molha? Primeiro chove. Depois o chão molha. Então, numa ordem cronológica, essa é a primeira informação, enquanto essa é a segunda informação. E aí, eu vou seguir essa mesma lógica aqui embaixo, tá? Segunda informação e primeira informação. Tá, por que eu tenho que fazer isso? Porque aí você vai ver com quem o porquê está ligado. O porquê está ligado com a primeira informação ou com a segunda informação? Aqui, o porquê está ligado com a segunda informação. Se ele está ligado com a segunda informação, ele tem valor de explicação. Quando ele está ligado com a primeira informação, ele tem valor de causa. Por que causa? Porque é o que vem primeiro. A causa é a ação primeira que permite que outra seja estabelecida, tá? Então, ó, choveu porque o chão está molhado. Nessa relação desse tipo de construção, eu deduzo que tenha chovido. Por quê? O que eu tenho de fato é o chão estar molhado. Eu saí de casa e vi o chão molhado. Ao ver aquilo, eu falo assim, choveu. A explicação para eu achar que choveu, o chão estar molhado. Agora, quando eu faço essa relação aqui, de antecipar o chão estar molhado e dizer que é porque choveu, eu tenho aqui dois fatos. Então aqui, a primeira informação tem valor dedutivo por conta de um fato. Aqui as duas informações são fatídicas, ou seja, são reais. É assim que você estabelece a diferença entre a explicação e a causa, observando com quem a conjunção dialoga e qual é, né, a relação entre as informações do texto, do que vem primeiro e do que vem depois, beleza? Isso é muito importante para que vocês não errem de jeito nenhum, nem na resolução de questões, nem na produção do texto de vocês, beleza? Portanto, gabarito letra C, belezinha? Bem, vamos para a próxima. O mesmo tipo de conjunção que substitui os dois pontos em e, apesar das promessas de que o crescimento do PIB reduziria a pobreza, as desigualdades econômicas mantêm-se. Dois pontos. A cada 160 milhões de dólares produzidos no mundo, só 60 centavos de dólares chega efetivamente aos mais pobres. Pode ser aplicada em... O que ele está dizendo?
Aqui eu tenho 2 pontos. E eu posso substituir esses 2 pontos por uma conjunção. A mesma conjunção que pode substituir isso daqui acontece em um caso aqui, tá? E aí ele quer saber qual é esse caso. Os ecoeconomistas só alimentam um propósito: poupar os recursos ambientais. Hugo Penteado disse: a Terra é finita e a economia clássica sempre ignorou essa verdade elementar. C. Os ecoeconomistas apontam os vícios das empresas: o desperdício de matérias-primas, o estímulo ao consumismo e a obsolescência programada. D. A economia não é exatamente nova. Seus princípios exponenciais começaram a surgir na década de 70. Paulo Durval Branco foi enfático ao afirmar: as empresas vêm repetindo a palavra sustentabilidade como um mantra. Então, em qual opção os 2 pontos, só tem uma também, os 2 pontos podem ser substituídos por uma conjunção, e nas outras não há essa possibilidade. E aqui também, tá? Então reparem, aqui eu poderia dizer assim, ó, e apesar das promessas de que o crescimento do PIB reduziria a pobreza, as desigualdades econômicas mantêm-se, porque a cada 160 milhões de dólares produzidos no mundo, ou seja, eu poderia substituir os 2 pontos por porquê. Em qual opção isso também acontece? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O pessoal já começou a mandar as opções aí. A galera tá mandando por enquanto letra D. Letra D também dos 2 lados. Letra D, letra D, letra D. Por enquanto tá todo mundo na letra D. Letra D, letra D, letra D. Só letra D. Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor. Perfeito. Vamos lá. Por que não pode ser a letra A? Os economistas só alimentam um propósito. Aí eu tenho aqui uma expressão, um propósito, que é uma expressão ampla, genérica. Poupar os recursos ambientais. Poupar os recursos ambientais é um aposto para a expressão um propósito. O aposto precisa ser introduzido por 2 pontos nesse caso, tá? Então, ou poderia ser uma vírgula também, mas não uma conjunção. Elimina a letra A. Letra B. Hugo Penteado disse, 2 pontos. A Terra é finita e a economia clássica sempre ignorou essa verdade elementar. Eu tenho aqui a introdução do discurso direto. Ou seja, a reprodução fiel da fala de alguém. Nessa situação, nesse caso, eu preciso usar os 2 pontos para introduzir a fala de alguém. Então eu também não poderia substituir por uma conjunção. Salvo se eu transformasse o discurso direto em indireto. E aí eu mudaria. Hugo Penteado disse que a Terra era finita. Ó, mudou, já não é mais é. É ele falando. E a economia clássica sempre ignorava. Tá? Então eu vou mudando as estruturas. A gente vai falar sobre discurso direto e indireto também mais para frente. Os economistas apontavam os vícios das empresas. Expressão ampla também, genérica, igual a letra A. Quais são os vícios das empresas? O desperdício de matérias-primas, o estímulo ao consumismo e a obsolescência programada. Ou seja, eu tenho um aposto. A letra C é a mesma coisa da letra A. Do mesmo modo, a letra E é exatamente a mesma coisa da letra B. Paulo Durval Branco sempre foi enfático ao afirmar 2 pontos. As empresas vêm repetindo, ou seja, discurso direto, reprodução fiel da fala de alguém, como aconteceu na letra B. Só sobrou a letra D. Então, por eliminação, você chegaria à letra D. Mas olha aqui. A ecoeconomia não é exatamente nova, porque seus princípios exponenciais começaram a surgir na década de 70. Olha a justificativa. Eu posso trocar aqui os 2 pontos por porquê, por pois. Então, ó, ela não é exatamente nova.
Se nasceu em 70, exatamente, ela não é exatamente nova. Então, existe ali uma maneira de você fundamentar uma afirmação, tá? Assim como acontece no enunciado, em que eu posso substituir os dois pontos por porque ou por pois, beleza? Mandaram super bem. Questão 6, questão tranquilíssima essa daqui, hein? Na velhice, perde-se a nitidez da visão e se aguça do espírito. As duas ideias presentes nesse fragmento estabelecem relação semântica de. Ou seja, eu poderia, tem que olhar para esse E aqui. A conjunção vai ajudar a estabelecer essa relação. Eu estabeleço uma relação de alternância, de implicação, de explicação ou de oposição. Essa daí é aquela para geral gabaritar. Perde-se a nitidez da visão e se aguça a do espírito. Perde-se a nitidez da visão e se aguça do espírito. Alternância, implicação, explicação ou oposição. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Começaram a mandar já, letra D, letra A. Não tem letra E, gente. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Essa daqui são só 4. Galera, essa daqui é mais fácil, hein? Não dá mole, não. É aquilo que eu falei com vocês do E. Que vocês têm sempre que olhar a relação que ele estabelece entre as informações, tá? Letra D, letra D, letra D, letra A. A galera tá muito entre A e D. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Vamos lá. Perde-se a nitidez. Se eu perco, é uma informação negativa. E se aguça do espírito, informação positiva. Informações opostas. Lembra que eu falei com vocês do E? Quando eu tenho duas informações negativas, o E tem ideia de adição. Ele nem colocou isso aqui como opção, que poderia confundir vocês. Viu? E, adição. Quando as duas têm valor positivo, eu tenho ideia de adição. Quando a primeira tem valor negativo, que é o que acontece aqui, e a segunda positivo, que é o que acontece aqui, opostos. Ou o contrário. Quando a primeira tem valor positivo e a segunda negativo, opostos também, então oposição. É o E e o mais, tá? Não se esqueçam disso. Bem, dá tempo de a gente fazer mais uma questãozinha aqui. Olha o que a questão diz. O primeiro verso, esse daqui, estabelece mesma relação de sentido com cada um dos versos anteriores. Perdão, dos versos posteriores. Um conectivo que expressa essa relação é... Então, olha só, o que a questão está dizendo? Eu posso juntar esse com esse usando um conectivo. E posso juntar esse com esse aqui usando o mesmo conectivo, mas só tem um que eu posso fazer isso juntando as duas orações posteriores com a primeira. É o porém, o porquê, o embora ou o portanto. Então, ó, difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. Meu conselho, junta usando esses conectivos. Difícil de mandar recado para ela, porém, não havia e-mail. Porém, o pai era uma onça. Difícil de mandar recado para ela porque não havia e-mail, porque o pai era uma onça. Difícil de mandar recado para ela, embora não havia e-mail, embora o pai era uma onça. Difícil de mandar recado para ela, portanto não havia e-mail, portanto o pai era uma onça. Qual é a opção que permite a junção da primeira com a segunda e da primeira com a terceira sem perda de sentido? Sem perda de sentido. Galera tá mandando aí letra B, letra B, letra B. Todo mundo na letra B por enquanto. Letra B. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Óbvio. Porém, a ideia de oposição, ele faz uma afirmação. Era difícil de mandar recado para ela. A justificativa para ser difícil de mandar recado para ela? Porque não havia e-mail. Uma justificativa. Outra justificativa porque o pai era uma onça. Como é que manda recado para uma pessoa que tem um pai como uma onça? A única que tem valor que garante a ideia de fundamentação é o porquê. O porém é adversativa, o embora é concessiva e o portanto é conclusiva. O porquê é a única que serve para introduzir
justificativa, mandaram super bem. Vamos resolver mais uma rapidinho que dá pra gente fazer essa derradeira aí pra fechar essa terça da resistência maravilhosamente bem. Ó, o texto que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça, enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas orações possíveis para serem aplicadas no jogo. No entanto, tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência. Mesmo traz ideia de concessão, já que, com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. Por causa, indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio. A gente não precisa ler o texto. Basta você observar os conectivos. Após é conectivo de causa, letra A. Enquanto tem valor alternativo, letra B. No entanto, tem significado de tempo, letra C. Mesmo tem ideia de concessão, letra D. E por causa tem ideia de consequência, letra E. O que vocês marcariam? A, B, C, D ou E, para a gente fechar essa terça aí maravilhosamente bem. Estão mandando letra B, mas a maioria está na letra D. Mandaram também B aqui. Chegou uma letra E ali. B, 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 B. D, a maioria está na letra D e tem algumas pessoas na letra E e uma ou outra na letra B de bola. Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? Vamos lá. Por causa. Olha aqui, o nome já diz por causa. Ideia de causa, não de consequência. Então elimina, tá? Mesmo, embora, apesar de, são construções concessivas. Então, a letra D está correta. No entanto, é conjunção adversativa. Então, não tem ideia de tempo. Tem ideia de oposição. Enquanto, não tem ideia de alternância. Alternância é ora, por exemplo, ora estudava, ora ouvia música. Eu estou alternando entre estudar e ao mesmo tempo ouvir música. O enquanto não. O enquanto mostra coisas simultâneas. Então, por exemplo, enquanto estudava, ouvia música. Não são coisas que eu revezo. A alternância mostra ideia de revezamento. Eu faço uma coisa e paro, vou para outra. Paro, volto a fazer uma, entendeu? Então, ora estudava, ora ouvia música. Tirei 30 minutos e estudei. Parei, vou ouvir música. Parei de ouvir música, voltei para estudar. Eu alterno. Enquanto estudava ou ouvia música, as duas coisas são simultâneas. Então seria ideia de simultaneidade, tá? O enquanto. O após é a ideia de causa? Não. O após é uma ideia de algo depois, algo posterior. Então não poderia ser também a letra A, o que confirma o gabarito na letra D, belezinha? Corre comigo aqui no quadro, por favor. Galerinha, a gente vai terminando esta terça da resistência aqui. Aguardo vocês comigo na semana que vem, mas se tiver ficado alguma dúvida sobre esses conteúdos que a gente reviu, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, mande a sua dúvida, para que na primeira oportunidade eu possa ajudar você, tá bem? Beijo imenso pra vocês, uma ótima semana e até semana que vem, galera. Valeu, valeu, Renan! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.